E isso traz, ó, cara, a gente não combinou. Isso traz, quando eu falei, vamos encerrar, porque é o seguinte, eu vi também você falando que você tá focando um pouco mais agora em educação. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida, é o seguinte, todo mundo fala, quando me para, fala assim, pô, Guanabara, como é que é a tua técnica de ensinar e tudo mais? Você falou que você consegue ver que eu tenho paixão por isso. Sim. E tudo mais. Mas existe técnica também. Então, por exemplo, o que me diferencia hoje no YouTube de outros caras que estão dando aula de programação é que em outros canais são programadores tentando dar aula. Uhum. Eu sou um professor, então existe a técnica de didática, existe um pouco da visão a visão empática de você entender que você está passando o conteúdo, a visão empática de você saber que você está comunicando no sentido da palavra de tornar comum, né? Tipo, não adianta eu falar se você não vai entender. Na minha visão é isso. Como que tá sendo essa tua, mais uma migração da tua vida, que é também tentar entender um pouco do core da educação? O que te fez sentir essa necessidade? Então, é desafiador e ao mesmo tempo muito gostoso, porque tem isso, não é só eu entregar para as pessoas um conteúdo, é de entender qual a necessidade de cada um, como que eu explico aquilo da melhor forma possível. Então, o momento que eu comecei a mais aprender na minha vida foi quando eu comecei a ensinar. Porque o tanto que você tem que estudar aquilo pra você tornar aquilo da forma mais digerível e entendível possível, isso me faz aprender muitos temas. Eu conheço muito mais sobre diversos assuntos. Então é muito legal ter esse feedback ali que você comentou, esse feedback instantâneo de... Cara, você entendeu mesmo? Tá fazendo sentido? Existe alguma forma melhor? Entender isso, técnicas de aprendizagem? Então tá sendo uma área de estudo, assim, pra mim, tipo, muito gostosa e tá sendo legal experimentar, testar e crescendo um pouco, assim, nessa área, né? É muito doido que quando você dá 10 vezes a mesma aula, provavelmente você não chegou nesse momento. Ainda não, mas eu já dei a mesma palestra várias vezes. Você vai mudando, você vai adaptando, você vai vendo que perguntas que as pessoas fizeram que eu consigo responder no conteúdo. Você resolve dores. Sim. Quando você começa a dar aula, você começa a perceber que você tem aquele conteúdo e aquele conteúdo gera dores. Dores no sentido de, tipo, eu não entendi esse tipo de coisa. Estrutura de dados, quando eu vou falar de árvores, dói muito quando eu começo a falar sobre percursos de árvores. Um exemplo. Sim. Você não sabia disso antes. Você se preparou para uma aula de árvores. Mas quando você começa a dar essa aula, você percebe onde o calo aperta para outras pessoas. E aí, na segunda turma, você fala, já vai resolvendo essas dores. Sim. Você já vai... Então, com 10 anos dando aula... Ano que vem eu faço 30 anos que eu dou aula. Caramba! Então são 3 décadas dando aula. Então eu já fui muito submetido a dores de outros e eu trouxe isso para online. Então hoje eu já sei que dores eu resolvo. Sim. E esse é um dos motivos também por eu não parar de dar aula presencial, não parar de fazer questão. E uma coisa também que não sei se você sabe, hoje eu trabalho na comunidade onde eu nasci. Sério? Hoje eu dou aula. E quando eu falo onde eu nasci, os garotos vão lá na porta de onde eu nasci e falam assim, foi aqui que você nasceu? Eu falei, foi aqui. Legal. E eles se veem muito nisso. Falam assim, meu professor era daqui e hoje não tá mais aqui. Sim. Então, assim, você vai perceber isso na educação. E a educação muda vidas mesmo. É muito transformador. É a coisa mais transformadora que tem a educação. Quando você percebe isso. E o teu caminho foi legal. Você se especializou técnica. E depois você foi em comunidades. Né? Você se uniu a comunidades. E aí depois você viu que a educação é uma forma de ajudar mais essas comunidades. Sim. Então eu acho que você vai se transformar numa mulher... Você já é uma mulher, né? Pela idade, né? E pela experiência. Mas você vai se transformar numa profissional. Eu tenho certeza que a tua mãe, quando ela vê... Ih, minha mãe já tá doida pra assistir esse episódio. Já deve ter chorado umas 3 vezes. Então, Dona Talks... Parabéns mesmo. Qual é o nome da sua mãe? Fátima. Dona Fátima, você tem... Eu não preciso falar que você tem orgulho, porque eu tenho certeza que a senhora tem. Mas é muito legal a gente ver isso. Profissionais as pessoas estão se tornando. E não só profissional. Quando você coloca a educação na parada, você não se torna só mais um profissional. Você é aquele estigma, aquela frase piegas, que é todo mundo na vida precisou de um professor pra se tornar. Um médico precisou de um professor, não sei o que. Mas você se torna um agente transformador, né? Muito bonito isso. É muito bonito isso e, tipo assim, perceba isso tudo, que é um caminho muito bonito. Obrigada. De verdade. Curso em vídeo, porque se tiver escrito, quase ninguém vai ler. Acompanhe o nosso canal do YouTube com vários vídeos toda semana.